A paz do Senhor Jesus para você. Muito feliz por nos encontrarmos mais uma vez, em mais uma semana, a gente com um pequeno grupo aqui na igreja, você aí na sua casa, e juntos no mesmo propósito, para adorarmos ao Senhor, crescermos na graça e no conhecimento do nosso Deus. Estamos atravessando essa pandemia, enfrentando esse problema global, mas continuando, confiando e buscando a face do nosso Deus. Eu quero convidar você para abrir a sua Bíblia comigo no Salmo de número 1. Salmo de número 1, nós iremos ler todo o Salmo, a partir do verso 1 até o verso de número 6. Este que é, sem dúvida alguma, um dos salmos mais conhecidos, e ele vai dizer assim para a gente, a partir do primeiro verso: Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores, antes tem a sua satisfação na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele será como a árvore plantada junto a correntes de águas, que dá o seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem, e tudo o que fizer prosperará. Os ímpios não são assim, mas são como a palha que o vento espalha. Pelo que os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos, pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Nós, como povo de Deus, como igreja de Cristo, nós precisamos confiar no Senhor, acreditar nos seus propósitos, confiar no seu cuidado. E aqui o salmista, ele faz um paralelo, mostrando para nós que os ímpios não são assim. Os ímpios não confiam, os ímpios não acreditam, os ímpios não voltam o seu coração para o Senhor. E juntos, nós aqui, você aí na sua casa, nós iremos voltar o nosso coração para o Senhor. Eu quero convidar você para juntos orarmos e entregarmos essa celebração diante dos olhos do nosso Deus. Amém? Feche seus olhos, vamos falar com o Senhor. Deus, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer, Pai, por mais uma semana termos a oportunidade de nos reunirmos aos pés do Senhor. Não é da forma, Deus, que gostamos, da forma que queremos, porque desejamos ardentemente, Pai, estarmos reunidos novamente aqui em nossa igreja, juntamente com os nossos irmãos. Mas te glorificamos, ó Pai, por essa possibilidade de ouvirmos a Tua voz, ainda que distantes uns dos outros, celebrarmos ao Teu santo nome. Eu entrego nas Tuas mãos a vida de cada família, de cada irmão, de cada irmã, que as canções que nós iremos cantar possa falar aos corações, que a palavra que nos será pregada traga vida aos nossos corações. Eu consagro a Ti todo este tempo, orando sempre em nome de Jesus. Amém. O Senhor é a minha luz e a minha salvação, a quem temerei? É a força da minha vida, de quem me recearei, a quem temerei? No dia mau, meu Deus me guardará, em sua tenda me esconderá, e sobre o rochedo me erguerá, por isso adorarei. Não me deixará
pais me abandonem, sei que viverei pra ver todo o bem do Senhor em minha vida, em ti esperarei. Uma coisa peço a ti e eu a buscarei enquanto eu viver, em tua casa habitar todo dia, meu Senhor, contigo estar. No dia mau, meu Deus me guardará, em sua tenda me esconderá, e sobre o rochedo me erguerá, por isso adorarei. Eu sei, não me deixarás, tu me acolherás, mesmo que os meus pais me abandonem. Eu sei que viverei pra ver todo o bem do Senhor em minha vida. Eu sei, não me deixarás, tu me acolherás, mesmo que os meus pais me abandonem. Eu sei que viverei pra ver todo o bem do Senhor em minha vida, em ti esperarei. Em ti esperarei, em ti esperarei. Desespero me tomar, por mais pressão que seja a situação, o controle ainda está na palma de suas mãos. Eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar, desespero me tomar, por mais pressão que seja a situação, o controle ainda está na palma de suas mãos. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, que o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei.
todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar, um desespero me tomar. Por mais pressão que seja a situação, o controle ainda está na palma de suas mãos. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, que o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Meus queridos, nós vamos agora para a palavra de Deus. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia comigo no primeiro livro de Samuel, capítulo de número 21. Nós vamos ler o versículo 8, 9 e 10. Em seguida, nós vamos ler o Salmo de número 34, versículo do 1 ao versículo 4. Nós vamos entender aqui que essas histórias elas estão relacionadas. O capítulo 21 do primeiro livro de Samuel é um momento onde Davi passa por uma situação muito específica, e o Salmo 34 é quando ele vai escrever um salmo ao Senhor por conta do que ele passou no capítulo 21. Primeiro livro de Samuel, capítulo 21, versículo 8, 9 e 10. Diz assim: Perguntou Davi a Aimeleque: Não tens aqui à mão lança ou espada alguma? Não trouxe comigo nem a minha espada, nem as minhas armas, porque o negócio do rei era urgente. Respondeu o sacerdote: A espada de Golias, o filisteu, a quem tu feriste no vale de Elá, está aqui envolta num pano detrás da estola sacerdotal. Se a queres tomar, toma-a, não há outra aqui senão essa. Disse Davi: Não há outra semelhante, dá a mim. Davi levantou-se e fugiu naquele dia de diante de Saul, e foi a Aques, rei de Gate. Salmo 34, nós vamos do verso 1 ao verso 4. Salmo 34, verso 1 ao verso 4. Diz assim: Louvarei ao Senhor em todo o tempo, o seu louvor estará continuamente na minha boca. A minha alma se gloriará no Senhor, os aflitos o ouvirão e se alegrarão. Engrandecei ao Senhor comigo, juntos exaltemos o seu nome. Busquei ao Senhor e ele me respondeu, livrou-me de todos os meus temores. Vou ler novamente: livrou-me de todos os meus temores. Eu quero
orar com você nesse momento. Só me organizar. Quero orar com você. Feche seus olhos, em nome de Jesus. Deus, é a tua palavra que lemos e nós cremos, Pai, que ela é viva, ela é eficaz. Que o Senhor possa falar ao nosso coração, que nós estejamos atentos àquilo que o Senhor tem para falar com a nossa vida nessa noite, trazendo cura, transformação sobre as famílias, sobre a nossa igreja. Eu peço ao Senhor que o Senhor me dê graça, sabedoria, ousadia na pregação do teu evangelho, orando em nome de Jesus. Meus queridos, eu quero falar a você sobre este tema, da crise para a loucura, da loucura para a adoração. Todos sabemos que vivemos tempos difíceis, o luto, o medo, a instabilidade, os números que não param de aumentar, o sofrimento que parece não cessar. De fato, os tempos são sombrios. Tudo isso, meus irmãos, faz com que nós soframos com um caos emocional. As pessoas têm sido levadas ao seu limite emocional. E nessas horas onde estamos debaixo de grande pressão, onde nós chegamos nesse limite emocional, nós corremos um risco de fazermos escolhas erradas, de tomarmos caminhos tortuosos, caminhos que em outra circunstância não trilharíamos. Mas essas situações de caos e de pressão, elas modificam quem somos. Quando a mente fraqueja, o coração vacila. Quando somos levados ao limite, quando a escuridão toma conta da nossa história, esse texto vem para nos ensinar que Deus escuta o nosso clamor e nos livra de todos os nossos temores. É este o momento de Davi. A escuridão parece que tomou conta, mas como lemos, Deus o livrou de todos os seus temores. Eu quero falar hoje um pouco sobre a história de Davi. A história de Davi é sem dúvida alguma fantástica, é uma história que todos nós amamos. Davi é o personagem que mais aparece em toda a Bíblia, é o nome mais citado em toda a Bíblia. A sua história é maravilhosa, porque ela é cheia de reviravoltas, traições, fuga, perseguições, romance. É uma história complexa, é uma história completa. Ela é cheia de detalhes, e certamente alguns desses detalhes, ou pelo menos um desses detalhes, nós nos identificamos. Nós encontramos na vida de Davi aquilo que temos na nossa própria vida. Davi tem uma história conhecida. Deus primeiramente rejeita Saul, e aí Deus então escolhe um novo rei. A Bíblia nos diz que o próprio Deus diz a Samuel para descer a Belém, na casa de Jessé, e lá ele irá ungir o novo rei de Israel. Quando Samuel chega na casa, ele se impressiona com os filhos de Jessé. O primeiro deles, Eliabe. Samuel acredita ser esse o novo rei, porém Deus vai dizer para Samuel: Samuel, nada disso, eu não sou como os homens veem o que está diante dos olhos, mas o Senhor olha para o coração. Davi é chamado, ele estava apacentando ovelhas, e quando ele chega, Deus confirma: esse é o rei de Israel. Samuel o consagra. Ao final do capítulo 16, a Bíblia nos informa que após a consagração de Davi, o Espírito do Senhor se retira de Saul, e vem sobre Saul um espírito mau, que passa a atormentar a Saul. Nesse momento de tormento, os homens de Saul se lembram que existe um menino, Davi, que toca a harpa, e Davi vai até o palácio de Saul tocar a harpa, para que o espírito maligno saia e pare de atormentar a Saul. A Bíblia nos diz, capítulo 16, versículo 21, que Saul gostou muito de Davi. Encerra-se aqui o capítulo 16, e nós chegamos no famoso capítulo 17. O capítulo 17 é quando Israel está mais uma vez em guerra contra os filisteus. O local onde eles estão é o vale de Elá. Porém, a guerra agora é uma guerra diferente. Não é exército contra exército, mas os filisteus mandam à frente um gigante, por nome de Golias. Ele tinha quase 3 metros de altura. A sua couraça pesava cerca de 60 quilos. Só a ponta da sua lança pesava 7 quilos e 200 gramas. Sim, era um homem enorme, e todos o temiam. Foram 40 dias
Golias se pondo à frente do exército de Israel e desafiando Israel, perguntando se Israel não tinha um homem para que ele pudesse enfrentar. A Bíblia nos diz que o exército de Israel ficou escondido por detrás das trincheiras. Nessa hora, o texto sagrado nos conta que Davi vai até a guerra. Ele tinha 3 irmãos na guerra, e ele vai levar comida para os seus irmãos, e também para ter notícias para levar para o seu pai. Quando ele chega ali no campo de guerra, a Bíblia diz para nós que ele escuta Golias gritando, fazendo as afrontas que diariamente ele fazia. Na hora que Davi escuta isso, ele faz uma pergunta, ele diz: quem é esse incircunciso que está afrontando o exército do Deus vivo? Quem é esse homem? O que está acontecendo? Davi então escuta uma conversa, que o rei Saul prometeu que o homem que vencesse a Golias se casaria com a sua filha e teria isenção de impostos para a sua família até o final da vida. Davi muito se interessa por isso, porém os seus irmãos vão dizer para ele: nós conhecemos o seu coração, sabemos que você é mau de coração, você é presunçoso, você está aqui na batalha só porque você quer ver sangue. Nessa hora, Davi se defende, dizendo: não, eu estou apenas conversando, eu não estou aqui por isso. Porém, a fala de Davi chega aos ouvidos de Saul. Saul manda buscar esse homem, o homem que disse que Golias não era nada. Quando Davi se aproxima, Saul vê um jovem pequeno, baixo, pequena estatura, uma feição dócil, e Saul na mesma hora tenta demovê-lo, dizendo: não, você não pode enfrentar esse gigante. Porém, Davi testemunha para Saul: eu estive no campo cuidando das ovelhas do meu pai, e veio um leão, veio um urso, e eu venci os 2 para proteger as ovelhas. Saul então veste a armadura em Davi, a sua própria armadura, porém Davi reclama do peso, ele sai sem a armadura, desce para um riacho, e ali com seu cajado, ele vai colher 5 pedras daquele riacho, pedras lisas, a Bíblia dá esse detalhe, e ele vai ao encontro de Golias. Quando Golias vê a Davi, ele vai questionar Davi, dizendo: olha, eu sou algum cão para você vir contra mim com espadas e pedaços de pau? Porém, Davi responde corajosamente para Golias: você vem contra mim com espada e com lança, mas eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos. Você conhece a história? Davi acerta a testa do gigante, uma pedrada que derruba o gigante. Davi corre então, pega a espada do próprio Golias e corta a cabeça do gigante. Nessa hora a Bíblia diz que os filisteus começam a fugir. Israel sai de detrás da trincheira, e a Bíblia diz que os cadáveres dos filisteus vão sendo espalhados pela floresta. Israel vence a guerra. Porém, o capítulo 17, versículo 54 diz que Davi, ele guardou as armas de Golias na própria tenda. Sim, ele recolhe as armas e ele guarda as armas. Guarde esse detalhe. O capítulo 18, Saul então, impressionado com o que Davi acabara de fazer, ele não deixa Davi embora, mas ele entrega para Davi o comando do seu exército, um posto alto em seu exército. Davi se torna amigo do filho de Saul, Jonatas. Sim, Davi havia caído na graça de todo Israel, todo mundo amava a Davi. Quando Davi volta de uma das suas batalhas, a Bíblia diz que o povo o recebe com alegria e as mulheres com uma canção. E a canção é a seguinte: Davi matou dezenas de milhares e Saul matou milhares. Sim, Saul matou apenas milhares e Davi dezenas de milhares. A Bíblia nos diz que nessa hora Saul é tomado de inveja. Nessa hora Saul deseja matar a Davi, e ele vai fazer isso com a sua lança. Davi se afasta, e agora, nesse instante, Saul então percebe que precisa matar a Davi. Ele então planeja uma armadilha. Ele não quer sujar as mãos com o sangue de Davi, e ele diz o seguinte para Davi: olha, eu quero casar você com a minha filha, e eu quero que você pague o dote, não da forma comum, mas o dote vai ser da seguinte forma: que você traga para mim 100 prepúcios dos filisteus. Davi então sai para uma batalha sozinho, e ele traz consigo 200 prepúcios, para pagar o preço que Saul havia estabelecido.
Saul então percebe que Deus é com Davi. Esse homem não vai morrer, Deus o está guardando. Chega então o capítulo 19 e o capítulo 20, que é um ponto final nas tentativas de conciliar Davi com Saul. Jonatas, o filho e amigo, ele agora vai tentar intervir. A Bíblia diz que ele combina com Davi de conversar com seu pai, para tentar convencer a Saul de não matá-lo. Porém, o resultado disso é que Saul fica tão irado, que ele tenta matar o próprio filho. Sim, ele tenta assassinar a Jonatas. De nada adianta, não há mais jeito. Só resta um caminho para Davi, o caminho da fuga, o caminho do deserto. A Bíblia diz que os dois amigos se despedem e Davi foge. E nós chegamos no capítulo 21, o texto que lemos. Davi agora, depois de tudo isso que eu te contei, ele está triste, ele está solitário, ele está com fome, a sua cabeça está a prêmio e ele está desarmado. As lutas, as dificuldades começaram a apertar a Davi. Davi agora está submetido a uma pressão de sofrimento. Davi agora está sofrendo tanto, o caos se instalou de uma maneira tão profunda na vida de Davi, que ele vai escolher um caminho inusitado. Preste atenção. Davi se encaminha para a cidade de Nob. A cidade de Nob era uma cidade sacerdotal. Os sacerdotes costumeiramente vinham de Nob, ou habitavam na cidade de Nob. Era uma cidade pequena, que pertencia à tribo de Benjamim, a pequenina tribo de Benjamim. Davi chega lá, e Davi chega lá com medo, ele está com medo da morte. E agora Davi vai ter algumas ações. A primeira delas, preste atenção. Davi vai chegar para o sacerdote e ele vai dizer para Aimeleque: eu estou aqui a mando do rei Saul, numa missão secreta, e eu preciso de algumas coisas. Note o primeiro detalhe: a pressão faz com que Davi minta. Sim, e Davi aumenta ainda mais. Ele diz que os seus próprios soldados o aguardavam. Ele estava sozinho, mas os seus soldados o aguardavam. A pressão dos problemas levou Davi para o caminho do pecado, para o caminho da mentira. Ele sucumbiu diante do sofrimento. Ao invés dele chegar no sacerdote, abrir o seu coração, pedir ajuda, ele se utiliza de uma mentira. Depois, ele vai dizer ao sacerdote que está com fome, e ele pede comida. O sacerdote responde para ele que a única comida que havia ali era o pão da proposição. Eu não sei se você sabe, mas no livro do Êxodo nos informa que o pão da proposição ele era exclusivo dos sacerdotes. Só os sacerdotes poderiam comer. Esse pão ele estava ali diariamente para a alimentação dos sacerdotes. Porém o texto nos diz que Davi ele come desse pão, ele recebe desse pão, ele lança mão desse pão. A pressão dos problemas fez Davi primeiramente mentir, e agora faz Davi tocar naquilo que não deveria. Os problemas, o caos, a circunstância faz com que Davi toque onde não deveria. Por último, Davi vai dizer para o sacerdote: acaso não tem aqui alguma arma, uma espada ou uma lança para você me dar? Veja que não faz sentido a história de Davi, a mentira que ele está contando. Porque se ele estava numa missão do rei, por que ele saiu desarmado? Como que um rei manda um dos seus soldados para uma missão sem espada? Não faz sentido. Nesse momento, a Bíblia diz para nós que o sacerdote responde a Davi, dizendo que havia sim ali uma arma. Mas note um pequeno detalhe: a pressão revela que Davi perdeu a confiança em Deus. Se contra Golias, Davi foi em nome do Senhor, contra a perseguição de Saul, ele precisa agora de uma arma para se sentir seguro. Se antes lá no vale de Elá, ele se sentiu seguro por ter Deus à sua frente, agora ele só se sente seguro se tiver em mãos uma arma. Ironicamente, o sacerdote vai responder para Davi: tem sim, aqui tem uma única arma, uma única espada, a espada de Golias, o gigante que você matou no vale de Elá.
É como se o sacerdote estivesse acionando a memória de Davi, tentando fazer Davi se lembrar de quem ele era. Só que nessa hora a Bíblia diz que Davi vai responder para ele: é essa, dá-me-a, é essa, não há outra semelhante a ela, eu quero essa. Davi agora tem nas mãos o pão que ele não deveria tocar, ele está ali por conta da mentira que ele contou, e agora ele possui a espada do seu famoso inimigo Golias. Ele agora está confiando no que Golias confiou. Ele disse para o Golias: você veio com espada e com lança, eu confio no Senhor. Mas agora ele está com a espada do próprio Golias, a espada que o próprio Golias confiou. Porém, meus irmãos, agora o verso seguinte nos diz que Davi não para por aí, porque ainda que ele tenha a espada de Golias na mão, ele ainda é um israelita. Mas a próxima decisão que ele toma vai piorar ainda mais a sua situação. A Bíblia diz para nós que Davi, munido da espada de Golias, ele vai até a cidade de Gate, procurar o rei Aquis. O rei Aquis era o rei dos filisteus, e a cidade de Gate era a cidade natal de Golias. Era o lugar onde Golias nasceu. Davi agora, com a espada de Golias na mão, ele agora se encaminha para o território dos filisteus, querendo ou se parecendo com um filisteu, se tornando aquilo que Golias era, sim, o jovem que venceu o urso, que venceu o leão. Agora ele se veste como um dos seus inimigos para tentar sobreviver. Ele se tornou aquilo que ele outrora lutou contra. A pressão da vida, os problemas, as injustiças transformaram Davi em outra pessoa. Aqui eu preciso fazer uma aplicação. Que risco corremos, meus irmãos, de por um descontrole emocional, talvez por níveis altíssimos de problemas, dificuldades, nós nos vestirmos de quem não somos, de fazermos escolhas que não faríamos. Quantos de nós tem corrido esse risco? O luto, o caos, a crise, quem sabe o desemprego, a enfermidade, tem feito pessoas perderem a sua sanidade, a sua confiança em Deus, o seu equilíbrio emocional, pessoas que têm se transformado naquilo que não são, porque têm sido vencidas pelo caos e pela loucura. Davi é esse homem. Ele chega na cidade de Gate. Quando ele chega na cidade de Gate, ele vai pedir abrigo. Note um detalhe: Davi, ele acreditou que os filisteus não se lembrariam quem era Davi, ou não reconheceriam a Davi. Olha que loucura de Davi. Ele matou a tantos filisteus, ele venceu tantas batalhas contra os filisteus, e agora ele parece acreditar que os filisteus vão recebê-lo. Ele se vê em aperto, e nessa hora, os filisteus, para se lembrarem de Davi, vão apontar para ele dizendo: olha, não é aquele que as mulheres cantaram a música, que Saul matou milhares, e Davi matou dezenas de milhares. Note esse detalhe. Parece que mais uma vez Deus permite que a história que é lembrada é uma história para acionar a memória de Davi. Eles falam exatamente da música, do momento quando Saul ficou com inveja, do momento quando Saul ficou irado. Nessa hora, capítulo 21, versículo 12, a Bíblia diz para nós que Davi teve muito medo. É como se Davi agora começasse a perceber a bobagem que ele havia feito. Sim, ele derrubou Golias com uma pedra, mas agora ele não é mais o mesmo Davi. Agora ele tem medo, e nesse momento ele toma uma atitude. A Bíblia diz para nós que ele faz com que saliva escorra pela sua barba. Ele começa a babar na sua própria barba, e mais, a Bíblia diz que ele vai para frente das paredes, dos portões da cidade de Gate, e ele começa a riscar a cidade com as unhas. Ou seja, ele passa a se fingir de louco, ele passa a ter um comportamento estranho. Meus irmãos, talvez para alguns isso aqui seja engraçado, mas não há nada de engraçado aqui. Isso é humilhante. O homem que foi ungido por Deus, o homem que venceu em nome de Deus, agora para sobreviver está tendo que passar por um papel de louco.
está tendo que babar no próprio rosto, arranhar as mãos na parede. Esse é o resultado de quando estamos longe de onde Deus quer que estejamos. A loucura, o medo, faz com que tenhamos esse tipo de comportamento, fazendo coisas que não deveríamos fazer, estando em lugares que não deveríamos estar, praticando práticas que não deveríamos praticar. Meus irmãos queridos, quando nós estudamos a cultura do mundo antigo, nós descobrimos que no mundo antigo havia muitas superstições. Uma delas é que não se deveria fazer mal contra os loucos. Portanto, a Bíblia nos mostra que a reação do rei Aques é uma reação diferente. Ao invés dele aproveitar para matar o seu inimigo Davi, não. Ele vai dizer o seguinte: acaso eu já não tenho loucos demais aqui no meu reino, e agora está chegando mais um? Portanto, o texto diz que os filisteus não fazem mal algum contra Davi. Davi então escapa, ele cai em si. Depois de fingir de louco, ele sai do território dos filisteus, e no capítulo 22, ele vai para uma caverna, a caverna de Adulão, e lá nessa caverna, Davi vai refletir sobre o que aconteceu, e é lá dentro dessa caverna, que Davi vai escrever o Salmo 34, eu separei apenas 4 versos, dos 22 que o Salmo tem, e eu quero refletir com você rapidamente, pensando sobre isso, sobre a loucura de Davi, sobre o quão próximo da morte ele esteve, e como Deus o livrou. Verso 1 ele diz: louvarei ao Senhor em todo o tempo, o seu louvor estará continuamente na minha boca. Davi começa o salmo mostrando o que parece ter sido a falha dele. Por um momento, quando o louvor ao Senhor saiu da sua boca, não houve mais louvor continuamente nos seus lábios, ele se esqueceu de quem Deus é. Quando nós paramos de louvar a Deus, quando nós paramos de adorar a Deus, se o louvor não estiver continuamente nos nossos lábios, nós corremos o risco de nos esquecermos de quem Deus é. Davi percebe isso, e agora ele está fazendo um compromisso, uma aliança: eu louvarei o Senhor o tempo todo, nunca mais o louvor vai sair dos meus lábios. No verso 2 ele diz: a minha alma se gloriará no Senhor, os aflitos o ouvirão e se alegrarão. Agora Davi vai dizer o seguinte: eu agora vou entender que a minha alegria como aflito, ela está no Senhor. Quando eu estiver em momentos de aflições, eu vou buscar a Deus, a minha alma vai se regozijar no Senhor, a minha alma vai se gloriar no Senhor. Davi faz uma outra descoberta, porque quando ele teve em aflição, ele foi buscar na espada, ele foi buscar no pão, ele foi buscar no sacerdote, ele foi buscar lá nos inimigos, no terreno dos inimigos, mas agora ele diz: não, eu vou me alegrar no Senhor, é dele que vem a minha esperança. No verso 3 ele diz: engrandecei ao Senhor comigo, juntos exaltemos o seu nome. O verso 3 ele faz um convite aos aflitos: vamos todos adorar ao Senhor. Davi agora entende que ele precisa anunciar quem é esse Deus, convidar a outros a adorar esse Deus. E por quê? Ele responde no verso 4: porque eu busquei ao Senhor, e ele me respondeu, e livrou-me de todos os meus temores. Davi agora revela para nós uma descoberta naquele tempo de loucura. Certamente houve um momento em que no meio daquela loucura, Davi buscou ao Senhor. O medo da morte, o medo dos filisteus haviam tomado conta do seu coração, mas Davi registra: ele me livrou dos meus temores. Deus é assim, ainda que nós estejamos em momentos de temor, momentos de aflição, Davi nos ensina: busca ao Senhor, Ele vai te responder, porque Ele te livra dos seus temores. Meus irmãos queridos, talvez seja essa a sua história, seja esse o seu tempo. Você está envolvido em muitos temores, temendo pela sua vida, temendo pela sua saúde, temendo pelos seus familiares, pela saúde dos seus familiares, temendo pela economia do país, pelo amanhã, pelo que vai acontecer. Esse texto nos ensina que nos momentos de temor, busque ao Senhor, porque Ele vai te livrar dos seus temores. Você vai confiar nele,
e acreditar que sim, Ele pode trazer o escape, como Ele trouxe para Davi, Ele trará para nós, em nome de Jesus. Meus irmãos queridos, nesse momento nós iremos orar ao Senhor. Eu quero ministrar em oração essa palavra ao seu coração. Se você puder fechar os seus olhos, curvar a sua cabeça, colocar a mão na altura do seu coração, e depois em seguida nós iremos adorar ao Senhor com mais um verso. Eu convido a você a participar conosco. Deus, em nome de Jesus, Pai, nós te agradecemos por tua palavra. Nós cremos que ela é viva, ela é eficaz, e ela nos convida para a realidade daquilo que pregamos, Senhor. Os tempos são difíceis, o caos está instalado, a crise está às portas, mas nós confiamos no Senhor, Pai. Os nossos olhos estão em Ti. Talvez, Senhor, para quem eu oro nesse momento, são pessoas que têm se deixado levar, têm feito escolhas que desagradam ao Teu coração, têm trilhado caminhos, ó Deus, que são contrários à Tua palavra. Que essa verdade que nos foi pregada aqui hoje traga despertamento, que essa pessoa, Deus, possa se despertar e voltar o coração ao Senhor, Pai. Que o Senhor aplique essa palavra aos nossos corações, que ela produza frutos, Senhor, para que mesmo em tempos de caos, possamos encontrar no Senhor a nossa alegria, Pai. É o que oramos em nome de Jesus. Ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, que o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, que o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Tu és a nossa alegria, Senhor. Tu és o motivo, Tu és a razão. Pai, eu quero mais uma vez orar, Senhor, entregando as famílias, entregando a nossa igreja, entregando os casamentos, homens, mulheres, jovens, crianças, os nossos idosos. Entrego nas Tuas mãos, Pai, pedindo ao Senhor que o Senhor continue cuidando de nós. Eu entrego nas Tuas mãos, Deus, as famílias que estão de luto, pessoas que perderam amigos, familiares. Que o Senhor esteja derramando o Teu bálsamo, o Teu consolo, o Teu conforto, Pai. Eu oro, Deus, pedindo ao Senhor que o Senhor nos dê uma semana de bênção, debaixo do Teu cuidado, do Teu amor, e que possamos, ó Deus, dia após dia, continuar encontrando no Senhor a nossa alegria, Pai. Eu Te agradeço por essa oportunidade, de mesmo distantes, estarmos reunidos como igreja, através do nome do Teu Filho, Pai. Oramos sempre em nome de Jesus. Que o amor de Deus, o Pai, a graça salvadora do Filho Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo de Deus repousem sobre a sua vida, a sua família, sobre a igreja de Jesus Cristo na face da terra. Se você crê nisso, diga amém. Eu Te agradeço por ficar conosco até o final dessa transmissão. Se você puder, se inscreva no nosso canal, dê aí o seu joinha, deixe o seu comentário. É importante para nós, para que o nosso conteúdo se torne relevante aqui no YouTube. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.